Olá, queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. Olá, boa tarde. O caso da médica assassinada em estacionamento de hospital. O TN teve acesso à carta que Milena Gotardi escreveu de próprio punho 5 meses atrás e registrou em cartório. Milena afirma que tinha medo de ser morta pelo marido. Diz que recebia agressões verbais, que ele abusava do álcool e pediu que, se fosse morta pelo ex, que as filhas ficassem com o irmão dela. E uma semana depois do crime, a polícia prendeu o ex-sogro da médica. Esperidião Frasson, de 71 anos, foi detido em Fundão. O advogado do ex-marido da vítima esteve na delegacia e afirma que Hilário Frasson é inocente. Ontem, o advogado do suspeito de executar Milena fez várias revelações ao TN. Disse que o cliente tem medo de ser morto e queria entregar o nome do verdadeiro mandante do crime. No local da execução de Milena, foi celebrada uma missa hoje cedo. Um momento de reflexão, saudade e desejo de justiça. Técnica em enfermagem sai para trabalhar e logo em seguida é vítima de assalto. Teve o carro roubado. Na fuga, o bandido bateu o veículo no portão de uma casa. Liberados 8 corpos do acidente com o grupo de dança de Domingos Martins, um exame de DNA comprovou a identidade das vítimas. A polêmica em torno do funcionamento do comércio aos domingos. Depois dos supermercados, agora o Sindicato dos Comerciários também quer o fechamento das lojas de shopping. Pesquisa mostra o perfil dos devedores brasileiros. A maioria mantém um padrão de vida acima do que poderia ter. Compra por impulso e não tem noção do gasto mensal. Uma economista mostra que é possível consumir sem entrar na ciranda dos juros e das dívidas. Disputa de gangues em um bairro refém de traficantes. Os criminosos decretaram toque de recolher em São Diogo, na Serra. Estudantes foram liberados da escola e as lojas fecharam. Emprego! Confira as dezenas de ofertas que selecionamos para esta quinta-feira. Veja ainda, não fique muito tempo parado. Em viagens, então, é ainda mais importante. Não movimentar as pernas aumenta o risco de trombose. Você vai ver já já. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Queridos amigos, nós voltamos bem rapidinho. Até já. Olá, pessoal. Boa tarde. O Tribuna Notícias começa com uma grave revelação deixada pela médica Milena Gotardi. Em uma carta registrada em cartório, ela relata o relacionamento conturbado com o ex-marido Hilário Frasson, fala das ameaças e faz uma confissão dramática. É isso, Torino. A Milena escreveu a carta de próprio punho. No relato de 2 páginas, narrou o comportamento agressivo do companheiro e do medo que ele a matasse. O desabafo de um fim que, para ela, já parecia anunciado. A carta foi escrita em abril, logo depois da separação. Uma separação que poderia significar a paz, mas terminou de forma trágica. Nas últimas linhas, a preocupação de uma mãe. Caso algo de ruim acontecesse, que as filhas fossem criadas pelo irmão com a ajuda da mãe. Você acompanha agora a leitura da carta na íntegra. (5 de abril de 2017). Meu nome é Milena Gotardi Tonini Frasson. Sou casada com Hilário Antônio Fiorotti Frasson, mas estamos em processo de separação. Temos um relacionamento de 20 anos, 7 anos de namoro e 13 de casamento. Por várias vezes ele demonstrou um temperamento difícil, com mudanças de humor frequentes durante o dia. Reage com agressividade em algumas situações, porém sem agressão física. A agressividade é feita através de palavras. Tem manias como de limpeza excessiva, que, ao meu ver, é muito sugestivo de transtorno obsessivo-compulsivo. Toda essa personalidade sempre me preocupou e me oprimiu, porque nunca sabia como ele reagiria às situações do cotidiano. Orientei por diversas vezes a procurar tratamento psiquiátrico, mas ele nunca levou a sério.
Ia ao psiquiatra, mas não seguia o tratamento proposto. A situação ficou mais grave a partir do momento em que o alcoolismo começou a se tornar algo real em nossas vidas. Ele era um retilista social. Embora mesmo nos fins de semana, sempre abusava da quantidade de álcool. O hábito se tornou diário. Em relação às meninas, sempre foi um bom cuidador, porém usava também de palavras agressivas e castigos físicos para corrigi-la. A nossa relação sempre foi de posse. Ele sempre demonstrou muita obsessão à minha pessoa, mesmo antes do namoro. Diante de todos esses fatos, hoje sairei de casa com minhas filhas por determinação judicial, uma vez que sou desde 5 de março de 2017 tentando convencê-la a sair de casa e ou aceitar pacificamente a separação. No entanto, não obtive êxito nas inúmeras tentativas. As conversas, ele sempre partia para o lado das ameaças. Falava que não sairia de casa, nem deixaria as meninas, que se eu me separasse, ele declararia guerra, mas que se mataria. Me sinto uma refém dentro da minha própria casa. Está insuportável. Não quero briga com ele, mas também não consigo ter uma conversa, um diálogo. Ele não permite isso. Temo pelas crianças. Está em acompanhamento com uma psicóloga, a qual orientou que poupemos de qualquer divergência entre o casal, mas ele grita e fala coisas terríveis perto dela. Não aguenta essa situação, por isso pedir ao juiz a libertação para sair de casa com as meninas, para me poupar e principalmente poupá-las de um ambiente hostil. No entanto, não sei qual será a reação dele. Tenho medo que essa agressividade verbal se concretize em atitudes. Temo em ele tirar sua própria vida, como vemos em muitos casos, tirar a minha vida também. Poderia ir na delegacia e relatar meus temores, mas não quero prejudicá-lo. Desejo muito que a situação seja resolvida pacificamente. Embora deseje e rezo pela paz, eu tenho 2 crianças que dependem de mim, dependem do meu amor, do meu carinho, dos meus ensinamentos e financeiramente. Por isso, venho através dessa carta expor a minha vontade que se acontecer algo ruim comigo, por exemplo, se Hilário me matar, e pode ser que se mate também, eu desejo que as minhas filhas fiquem sob a guarda do meu irmão Douglas, com a supervisão da minha mãe, Zilka, porque assim ficarei em paz. Sei que eles têm plenas condições de seguir com os ensinamentos e afeto para com as minhas filhas da forma como eu mesmo faria, bem como utilizar todos os benefícios financeiros a favor da educação das minhas filhas. Espero que essa vontade em vida e na forma dessa carta, para que se acontecer algo comigo, que as autoridades responsáveis possam se sensibilizar com o desejo de uma mãe que estava em busca somente de paz. A separação será para mim a busca da paz e, com isso, uma casa harmoniosa para criar minhas filhas. Tenham certeza que vocês são o bem maior que tenho. O meu amor por vocês é infinito. Um dia vocês saberão que a mamãe tentou de todas as formas manter o casamento, mas não deu. E a separação foi a forma que eu encontrei de buscar a nossa paz e a nossa felicidade. Eu sempre estarei com vocês para protegê-las e amá-la. Milena. E a pergunta que muita gente pode estar se fazendo: por que essa carta não foi divulgada antes? Ela sabia que qualquer conversa a respeito do divórcio, ela não era aceita. Ela já estava tentando o divórcio, já estava tentando com uma conversa com o marido, e que essa conversa nunca fluía bem, sempre acabava em brigas, em xingamentos, ele revoltado e até dizendo que tiraria sua própria vida e com ameaças. Então ela, sabendo que queria tomar uma atitude, que queria se libertar disso, que estava decidida em relação ao divórcio, ela pensou que escrevendo a carta, pelo menos ela estaria resguardando as filhas, o futuro das filhas, a segurança das filhas, porque não a dela. A carta é como se fosse mesmo ela para vir à tona caso acontecesse algo com ela. Ela chegou a externar que ela tinha medo de morrer? Sim,
Por que a senhora resolveu divulgar essa carta agora? Porque o silêncio pode acabar privilegiando ou deixando de se apurar aquilo que é correto e que a sociedade tem direito de saber. É um grito de uma mãe que pede socorro, de uma mulher que pede socorro, essa carta. E eu acho importante que a sociedade tome conhecimento disso. Bom, ficou bem escuro, como você viu aí, mas é para preservar a entrevistada. E isso nós zelamos muito, tá? Pois é, e foi preso hoje cedo, em Fundão, o ex-sogro da médica. Esperidião Frasson, de 71 anos, é suspeito de ser o mandante desse crime. Pela manhã, ele prestou depoimento na divisão de homicídios aqui em Vitória. Ontem, o advogado que defende o suspeito de ter matado Milena disse que o cliente já tinha confessado quem era o mandante do crime, mas ele não entendia por que o rapaz ainda não tinha sido ouvido pela segunda vez pela polícia. Esperidião Carlos Frasson, ex-sogro de Milena Gotardi, é a 6ª pessoa a ser detida desde o assassinato da médica. Desde muito cedo, ele foi trazido à Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher em Vitória, onde prestou depoimento. Esperidião Frasson tem 71 anos. Ele foi detido por policiais da DHPM por volta de 5 horas da manhã, na localidade de Timbuí, município de Fundão, onde possui uma propriedade. De acordo com a polícia, o ex-sogro da médica Milena Gotardi não reagiu à prisão, nem falou sobre o assassinato durante todo o caminho até a delegacia. Esperidião Frasson foi ouvido até às 9 da manhã e está preso temporariamente. Existe a suspeita de que ele seja o mandante do crime que vitimou a médica Milena Gotardi na semana passada. Trata-se de uma prisão temporária por 30 dias, baseada, pelo que eu vi agora, na decisão única e exclusivamente no fato que o atirador menciona o nome lá do suposto intermediário e diz que teria falado para ele que foi a mando dele. Nem conhece as pessoas envolvidas, não tem contato. Homero Mafra, presidente da OAB Espírito Santo, que assumiu a defesa do policial civil Hilário Frasson, ex-marido da pediatra, também esteve na delegacia. Qual é a preocupação nossa? Embora a gente saiba que Hilário é absolutamente inocente, que Hilário não tem nada a ver com esse fato, a gente veio ver se tinha mandado de prisão. O delegado acabou de me dizer que não tem mandado de prisão contra Hilário, também não teria razão para ter, e com isso o meu trabalho encerra aqui. Mafra continua afirmando a inocência de Hilário Frasson. Questionado sobre a necessidade de contratação de seus serviços, partindo então da inocência do policial civil, disse que seu cliente estava sendo vítima de possíveis erros na condução das investigações. Ele teve o celular apreendido, a arma apreendida, ou seja, recaiu sobre ele uma ação da polícia. Ora, nos casos de grande repercussão, muitas vezes há equívocos na investigação. O que ele queria? Que se acompanhasse a investigação com toda tranquilidade. Ninguém mais que o Hilário quer a apuração da verdade, ainda que essa verdade possa, na frente, ser uma verdade doída. A pediatra especialista em oncologia, Milena Gotardi, morreu após tomar um tiro na cabeça no estacionamento do Hospital das Clínicas em Vitória, onde trabalhava. Milena deixou 2 filhas, uma de 9 e outra de 2 anos. As crianças estão sob cuidados da avó materna e têm recebido apoio psicológico. As crianças estão sob cuidado da família da vítima, né? Da Milena. E a família só tem uma forma de estar, né? Com a morte da Milena, eles estão muito tristes, mas não teria outra saída senão a tristeza para alguém que perdeu um ente querido, né? A família e o assistente de acusação acreditam muito no trabalho da polícia. O trabalho desenvolvido pelo delegado de polícia está sendo um trabalho de excelência, né? O trabalho de altíssima qualidade, e a gente confia que a conclusão não vai demorar. O assassino de Milena Gotardi já está na cadeia. Jonatas Alves, de 23 anos, confessou que receberia R$2.000 pela execução e auxílio jurídico em caso de prisão. Ele me disse que foi prometido a ele R$2.000. Falaram com ele que iam pagar ele depois, né? Depois que a poeira baixasse, fica tranquilo que se der algum problema vão tratar até advogado. O próprio mandante falou isso para ele? Falou, segundo ele me disse. Ele está com medo, lógico que está com medo, porque as pessoas envolvidas são pessoas de alta periculosidade, certo? E que podem eventualmente causar algum transtorno para a vida dele, para a família dele, em função das informações que ele está prestando, buscando esclarecer os fatos.
Olha, Esperidião Carlos Frasson já responde a diferentes processos, entre eles um de homicídio qualificado. As informações estão disponíveis no site do Tribunal de Justiça aqui do Estado. Ele foi encaminhado ao presídio. Sobre a carta deixada por Milena, o advogado de Hilário Frasson, Homero Mafra, disse que ainda vai conversar com o cliente, mas acredita que os relatos da médica não mudam o caso. O secretário André Garcia deve se reunir com a imprensa agora à tarde para falar sobre esse caso. E daqui a pouco você vai ver a missa que marca o 7º dia da morte de Milena e um áudio feito pela própria médica. É uma mensagem enviada a uma amiga relatando que a separação era difícil, mas que ela se sentia livre porque tinha voltado a ser ela mesma. Fico muito triste, viu? Temos que ver a repercussão de todas essas declarações de hoje, né, Torino? Tem muita coisa aí pela tarde. Verdade. Bom, perseguição e acidente na Serra. Um bandido roubou o carro de uma técnica de enfermagem hoje cedo. Na fuga, o criminoso perdeu o controle da direção e o veículo bateu no portão de uma casa. O assaltante ficou ferido e foi preso, mas apesar de recuperar o carro, a vítima não ficou feliz, não. Ela ainda estava pagando o veículo que não tinha seguro e ficou completamente destruído. O carro completamente destruído é resultado de um assalto que terminou em acidente. O veículo pertence a Cristina, a técnica em enfermagem, saiu de casa em Jacaraípe às 6h50 da manhã. Ainda na rua onde mora, foi abordada pelo criminoso. Eu estava saindo de casa para fazer uma ocorrência e ele me rendeu na porta de casa com uma suposta pistola que depois de averiguada, foi averiguado que era de brinquedo, né? E ele me segurou, pediu para que eu não deixasse o carro morrer, que senão ele ia atirar em mim. Infelizmente, eu deixei o carro morrer. Ele me segurou, me jogou para fora do carro, entrou no carro e partiu em direção à praia. 10 minutos após eu acionar a polícia chegou, fui muito bem atendida pela PM e eles foram em perseguição procurar o carro. 20 minutos após o assalto, Cristina recebeu uma ligação dos policiais militares informando que o veículo dela tinha sido encontrado na Avenida Abdo Saad, em Capuba, na região de Jacaraípe, já destruído. O velocímetro parou marcando 100 km por hora. O assaltante perdeu o controle do carro e atingiu o portão de uma casa. No local do acidente, ele recebeu os primeiros socorros. O bandido estava bem machucado e a ambulância do SAMU, a unidade UTI do SAMU, já estava atendendo ele e ele foi encaminhado para o Jaime e está na sala vermelha do Jaime. O veículo novo não tinha seguro. Cristina ainda tem 72 prestações de R$ 526 cada para pagar. Eu dependo totalmente do carro para trabalhar. Eu tenho uma criança pequena de 2 anos que também precisa do carro, um filho menor também precisa do carro. Minha mãe é infartada, né? Eu dependo totalmente do carro, eu estudo, trabalho e agora eu fiquei sem. Não é um prejuízo barato, é um prejuízo caro. O bandido está internado sob escolta policial. O nome dele não foi divulgado. Traficantes decretam toque de recolher em São Diogo na Serra. Estudantes foram liberados mais cedo. O comércio também teve que baixar as portas. O motivo seria uma disputa entre gangues rivais. No mesmo bairro, um comerciante foi assassinado na terça-feira. Os moradores estão trancados dentro de casa. Nas ruas do bairro, há pouca movimentação de pessoas. A pracinha vazia é o reflexo do medo de sair de casa. A principal escola do bairro tem funcionado até certo horário. Pais estão com medo de levar os filhos para estudar. Traficantes do bairro São Diogo, na Serra, determinaram toque de recolher. O motivo seria a guerra entre gangues rivais, a fim de dominar o tráfico de drogas na região. A Escola Municipal São Diogo funcionou até as 4 horas da tarde desta quarta-feira. De acordo com informações de moradores, foram os próprios traficantes que estiveram aqui na escola e ordenaram que as crianças fossem liberadas mais cedo. Quem mora na região disse que convive com medo diariamente e que as ordens de traficantes têm ocorrido constantemente. Igrejas não abriram as portas. Somente nesta terça-feira, 3 pessoas foram mortas em São Diogo. A última vítima foi um comerciante de 69 anos. Ele foi atingido com mais de 10 tiros dentro do bar onde trabalhava. João Corrente era conhecido na região. Ele sempre ali, né, à frente dos trabalhos do bar dele, né, trabalhando com a família.
trabalhando honestamente. Militares faziam patrulhamento pelas ruas. Durante 2h30 que estivemos na região, motoqueiros passavam alertando sobre o toque de recolher. Olha, a Polícia Civil disse que prendeu um homem acusado de homicídios na região na noite de ontem. Já a Polícia Militar afirmou que o bairro teve reforço e garante que não houve toque de recolher. Segundo a PM, a rotina dos moradores e comerciantes não foi alterada. Bom, nós voltamos a falar do caso Milena Gotardi. Agora o áudio de uma conversa de WhatsApp gravado por ela. O que ela faz, Tonino? Olha, pessoal, Milena relata as dificuldades, mas também fala do alívio dessa separação. Ouve aí. Depois que eu terminei com o Hilário, assim, realmente eu estou me sentindo muito bem. E eu consigo ver hoje o quanto que aquele relacionamento estava me fazendo mal, estava me privando, e eu estava mudando, não era mais aquela Milena que eu sempre fui, sabe? Então como que é bom a gente gostar da gente, assim, sabe? Eu estou passando muita dificuldade, tem hora que eu acho que, bicho, eu não vou conseguir, sabe? Tem hora que eu acho que eu não vou conseguir. Ele não tá ficando com as meninas, embora, assim, é o que eu falo, ele sempre foi um bom pai, sempre foi um bom pai, mas ele não tá ficando com as meninas. Mesmo com tudo isso, tá sendo muito bom, sabe? Eu vejo um olhinho super resolvida, conversa de boa sobre a separação, entendeu? Eu vejo que eu tomei a melhor decisão, sabe? Eu tô gostando de mim e é isso que eu quero. Só eu e elas, cara, ele faz o que ele quiser da vida dele, sabe? Mas o melhor que eu posso fazer, eu vou fazer por elas e por mim. Já já a missa que celebra uma semana da morte da médica. Que tristeza, viu? Primeiro os supermercados, agora o fechamento das lojas de shoppings aos domingos. É o que propõe o Sindicato dos Comerciários. A categoria alega que os funcionários não recebem remuneração extra para trabalhar nesse dia. A Federação do Comércio contesta. Ir ao shopping é uma das programações para o final de semana dos capixabas, seja para comer, ir ao cinema ou para comprar. Mas uma discussão entre funcionários e lojistas pode deixar a opção de comprar apenas para o sábado, já que a abertura das lojas aos domingos divide opiniões não só entre as partes envolvidas, mas também entre a população. A senhora é a favor das lojas do shopping abrir aos domingos? Não, porque todo mundo tem direito de descansar. Trabalha de segunda a sábado e domingo eles têm direito de ficar com a família deles. E do supermercado, a senhora é a favor ou contra abrir os domingos? O supermercado também tem que ficar fechado. Abrir é bom. Por quê? Porque é o único dia que a maioria das pessoas tem para poder comprar, né? É os domingos, então é importante que abra, né? Supermercado, você acha que é a mesma linha de raciocínio? Mesma linha. Tem que abrir os domingos? Tem que abrir. Ajuda todo mundo, né? Tanto o consumidor como o trabalhador que está trabalhando, né? Para o Sindicato dos Funcionários, as lojas podem até abrir aos domingos, mas os trabalhadores devem receber um extra no salário para compensar o dia trabalhado. Nós podemos até trabalhar aos domingos, né? Mas desde que nós sejamos remunerados por isso, o que não acontece hoje nas lojas. A gente trabalha o domingo e não recebe nada por isso, só troca o domingo por uma folga na semana. Nós queremos ser remunerados por esse dia, como é em outros estados, como João Pessoa, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, que lá tem um acordo com o sindicato, no qual os trabalhadores trabalham aos domingos em shopping, mas recebem por isso. Essa é uma reivindicação que está em pauta no momento. E além do extra por trabalhar aos domingos, o sindicato defende outros benefícios para a categoria. Nossas reivindicações agora também é o reajuste salarial, né, dos últimos 12, as percas que nós tivemos nos últimos anos, ticket de alimentação para a categoria e a manutenção dos outros benefícios que nós temos já na Convenção Coletiva de Trabalho. Já a Federação do Comércio diz que a lei trabalhista prevê a carga horária no domingo, desde que haja uma folga durante a semana. E esse dia ficaria como compensação. Nenhum trabalhador no Brasil pode trabalhar 7 dias seguidos. Então, trabalha-se 6 dias e descansa 1. Se eu entro para operar na segunda-feira e eu vou trabalhar no próximo domingo, eu tenho que ter uma folga durante a semana. Se eu operei no domingo e vou até o sábado seguinte, para que não dê 7 dias, o trabalhador vai ter
outra folga. Significa que em cada domingo trabalhado haverão 2 dias de folga. As lojas dos shoppings devem obedecer o horário de abertura assinado em contrato com o centro comercial. Então, o que se busca agora é um acordo para que as duas partes possam ter benefícios. No caso dos funcionários, seria um extra. E no caso dos lojistas, seria uma compensação. Os trabalhadores do shopping são melhor remunerados porque a dinâmica do mercado no shopping são de produtos com maiores valores agregados. Os trabalhadores são comissionados. Faz com que, como o domingo é um bom dia de vendas, eles trabalham num dia em que eles podem potenciar os seus salários e descansar num dia em que as vendas não seriam tão significativas. Bom, que haja consenso nessa discussão, né? No caso dos supermercados, a tendência é que a partir de novembro, as redes de supermercados voltem a abrir pelo menos algumas lojas aos domingos. Agora a gente muda completamente de assunto para falar de oportunidades de emprego. São vagas para vendedoras, atendente de restaurante, tosador e auxiliar de serviços gerais. Legal, né? Os interessados devem enviar o currículo para empregos@sebrae.com.br. O acidente na BR-101, isso em Mimoso do Sul. Os corpos de 8 das 11 vítimas da tragédia foram liberados, Jorge Bitt e amigos, hoje cedo. As vítimas morreram carbonizadas e precisaram passar por exames de identificação. No DML de Vitória, os familiares estavam arrasados. O olhar devastado demonstra a dor de quem ainda não consegue se conformar com a tragédia. Familiares de 8 das 11 vítimas do acidente na BR-101 em Mimoso do Sul estiveram no DML de Vitória para liberar os corpos. São pessoas que morreram queimadas e tiveram que passar por um processo detalhado de identificação. 11 dias após a tragédia, a dor só não é maior do que o desejo por justiça. Tem que acontecer realmente para que outros acidentes desse nível não aconteçam, né? Já que a gente tem aí um número muito alto de acidentes na BR-101, né? E a duplicação, a fiscalização em cima desses veículos aí que estão aí trafegando aí, né? De forma irregular, precisa ser realmente feita. A foto do ente querido nas roupas é uma forma que os familiares encontraram de eternizar a imagem de quem partiu sem se despedir. De acordo com a polícia, as famílias tinham manifestado interesse em realizar um velório coletivo em Domingos Martins. Por isso, as vítimas foram liberadas todas de uma só vez. Olha, a Prefeitura de Domingos Martins confirmou que o velório coletivo vai ser no espaço Cidade do Verde, em Campinho. A previsão é de que a cerimônia comece no início da noite. Os sepultamentos devem ser realizados amanhã. Missas marcam uma semana da morte da médica Milena Gotardi. Uma delas é celebrada na capela do Hospital das Clínicas, em Vitória. Felipe Chicarino. Olá, George, Torino, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. E a capela aqui do Hospital das Clínicas ficou lotada durante a missa de 7º dia da doutora Milena. Familiares, amigos, colegas de profissão, servidores aqui do hospital e também alunos participaram de mais esta homenagem à médica. Quem presidiu a celebração foi o bispo auxiliar aqui de Vitória, o Dom Sevilha. E ele falou sobre o caso, disse que é importante que o crime seja resolvido, seja elucidado o mais rápido possível. Para quê? Para trazer esta sensação de segurança, de justiça, né? Tanto para a família quanto para a sociedade. Falou também sobre este lugar que o Espírito Santo ocupa a nível Brasil de violência contra a mulher. Ele comentou que a educação e a formação de crianças e adolescentes e jovens é extremamente importante, são extremamente importantes para quê? Para desmistificar, para eliminar essa cultura machista que infelizmente ainda impera em nossa sociedade. O que pôde se reparar também aqui durante a celebração foi que muitas pessoas vestiam camisas em homenagem à médica, com a foto dela na frente e atrás os dizeres: basta a violência contra a mulher. A doutora Milena foi baleada aqui mesmo no Hospital das Clínicas na última quinta-feira, depois de um plantão. E na sexta-feira, 24 horas depois, ela faleceu. George, Torino, eu volto com vocês. Ok, Felipe, muito obrigado. Que esse crime seja resolvido de uma forma verdadeira,
para toda a sociedade. E descubra realmente quem são esses mandantes. É isso aí. Você costuma ficar sentado ou deitado por muito tempo? Se sua resposta foi sim, fique atento. Não movimentar as pernas aumenta o risco de trombose. Olha, isso acontece porque o sangue entope a veia e atrapalha a circulação. As pernas incham, doem e também há uma espécie de queimação na área afetada. A Margarete sabe como é enfrentar esse problema. Foi uma dor quase que insuportável. 4 anos atrás, Margarete estava num avião voltando de um passeio na Europa. Ao chegar aqui no Brasil, na hora de sair da aeronave, ela mal conseguia levantar de tanta dor nas pernas. Durante o voo, eu senti muito desconforto. Eu quase não consegui ficar sentada na cadeira do avião. Eu tive que levantar várias vezes. E quando o avião aterrissou, quando eu levantei para sair do avião, eu senti muita dificuldade de me locomover. Aí uma passageira percebeu a minha dificuldade e pediu ajuda ao comissário e eu fui retirado do avião de cadeira de rodas. Durante 6 meses, ela havia feito uso de anticoncepcional por indicação médica para tratar um problema no útero. Certo fim de semana, ao receber uma visita, uma amiga comentou com Margarete sobre a possibilidade de ser trombose. A pessoa quando chegou me perguntou, como você está? Então, eu falei, não estou muito bem, né? Minha perna está muito inchada e tal. E a outra pessoa falou, nossa, deixa eu olhar a sua perna. Ela falou, olha, eu acho que isso é uma trombose, né? Aí, na hora, assim, foi até engraçado, porque eu fiquei bem irritada, assim, com o comentário da pessoa, né? Falei, trombose? Eu com trombose, né? E realmente era trombose. O tratamento foi iniciado e as dores começaram a diminuir. Eu fiquei tomando uma injeção durante 10 dias. Depois daquele período, eu fiz o uso de anticoagulantes oral. Trombose é a formação de coágulos de sangue dentro de veias ou artérias. A coagulação do sangue é uma reação natural do organismo a um sangramento, por exemplo. Ele vira um coágulo e impede que a pessoa sangre até a morte. Quando essa coagulação acontece dentro do vaso, dentro da nossa veia, por exemplo, ela vira uma geleia e acaba entupindo a veia. O maior problema não é só o entupimento da veia, é quando essa gelatinazinha ela solta e vai parar no pulmão, impedindo o oxigênio de circular e aí causando um problema mais grave chamado embolia pulmonar. Se o problema não for tratado, pode ter consequências graves. Mas é importante lembrar que mesmo com o tratamento, a trombose pode deixar algumas sequelas. Por isso é fundamental nunca se descuidar e procurar a ajuda de um bom especialista no assunto. Quando existe a suspeita de trombose, é importante ser examinado por um profissional especializado, de preferência um angiologista, um cirurgião vascular que tenha experiência em tratar isso. O diagnóstico é firmado muitas vezes, a maior parte das vezes, pelo ultrassom, chamado ecodoppler vascular, onde com uma máquina de ultrassom a gente olha dentro do vaso e vê se existe um coágulo ali, e isso fecha o diagnóstico. No caso de Margarete, a sorte é que ela não teve nenhuma sequela. O que ajuda muito é que ela usa essa meia de compressão todos os dias. Eu uso uma meia específica para esporte, né? Ela me ajuda muito, ela melhorou inclusive a minha performance no esporte. Né? Naturalmente eu faço alongamento, porque eu pratico exercício, naturalmente eu tenho que fazer alongamento antes e depois do exercício. Né? Agora tá bem melhor, né? Não, agora eu tô curada, agora eu tô ótima. Olha, o médico explicou ainda que o tratamento é feito com injeções, medicamentos anticoagulantes e procedimento cirúrgico. Mas o melhor tratamento, é claro, sempre a prevenção. Acompanhe agora o que é destaque no jornal A Tribuna desta quinta-feira, 21 de setembro. Bandidos tentaram matar a médica 3 vezes. Acusado diz ter medo de ser morto na cadeia. Marido fala pela primeira vez sobre o caso. Na foto principal, goleada na melhor atuação do Fla com Rueda. Ronco é a 3ª maior causa de divórcios. Consumidores caem no golpe do celular pirata. Veja também, maioria do Supremo vota para denúncia contra Temer ir à Câmara. E também é destaque no jornal A Tribuna, romance explosivo no AT2, recorde de ônibus velhos nas ruas, no sobre rodas, Fit mais equipado e com novo visual. Bom, na chamada das notícias do dia, o TN anunciou a reportagem de uma pesquisa que mostra o perfil dos devedores brasileiros. A maioria mantém um padrão de vida acima do que poderia ter. Olha, em função do caso da Milena Gotardi, a médica, né? Nosso tempo estourou.
mas você vai ver essa reportagem logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, com o George Bitt. Nós pedimos muitas desculpas, tá? E ainda sobre o caso da médica, a Secretaria de Segurança já anunciou uma coletiva para hoje, às 5 da tarde, viu? Fica aí a expectativa para mais detalhes desse crime que chocou todos nós capixabas. E daqui a pouco nós voltamos com mais oportunidades de emprego. Muito obrigado pela sua audiência. Não saiam daí, porque voltamos já já. Agora, 12h e pouca. Alguém pode falar a hora aí para mim? 12h35, até já. Voltamos a falar de oportunidades de emprego. São chances para assistente de faturamento, auxiliar de cozinha, auxiliar de depósito, auxiliar de garçom, chefe de cozinha, cozinheiro e escrevente. Os interessados devem se cadastrar, ou melhor, devem cadastrar o currículo no site, tá aqui embaixo para você, ó, lincepsicologia.com. Bom, a gente fica por aqui lembrando que toda a cobertura da repercussão da prisão do ex-sogro da médica, Milena Gotardi, e também o conteúdo da carta registrada em cartório por ela e a coletiva da Secretaria de Segurança, às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. Lembrando que a Débora também vai trazer mais detalhes agora, né, Torino? Essa repercussão toda em todo o estado, em todo o Brasil, em todos os nossos corações capixabas, não é isso? Muito obrigado pela audiência. Nós voltamos, eu volto com o George amanhã, meio-dia em ponto. George à noite, 7h20, como ele já acabou de falar. Fique em paz. Vai daí, Débora. Até lá.